Chorare! Pronto, pode parar de chorar, porque estamos chegando com os vídeos que estavam faltando aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Ju Palermo e eu tenho aqui este canal há algum tempinho, né, em que eu sempre coloco há alguns anos eu coloco as análises das obras dos vestibulares. Só que assim, gente, 2021 eu nem preciso dizer, né, acho que nem preciso me justificar, o ano tá muito louco, eu tenho trabalhado bastante com outros projetos novos, que são os cursos que eu tô fazendo, então o tempo está meio que escasso, mas eu sempre cumpro as minhas promessas. Às vezes não cumpro, mas aqui no canal eu cumpro, tá? Então, como prometido, estão entrando aqui as obras novas, né, que faltavam fazer análise do vestibular. Hoje eu vou falar de Terra Sonâmbula, só que assim, tem uns vídeos bem antigos aqui do meu canal, de quando eu era, nossa, era antes de ser ruiva. Nem sei que cor que tava o meu cabelo lá, em que eu comecei a fazer vídeo resumo por capítulo, né? E aí o povo começa a assistir, mas eu não terminei, eu acho que eu fiz 3 ou 4. E aí o povo começa a assistir, vai se empolgando e chega no fim e fala, meu Deus, acabou, perdi, não tem mais. De fato, não tem mais. Eu comecei a fazer lá atrás, quando o Terra Sonâmbula caía na lista da Unicamp, e aí parei, né? Então o vídeo de hoje é um vídeo um tanto quanto diferente. Hoje a gente vai falar de Terra Sonâmbula de uma maneira mais geral. Para eu fazer esse vídeo, resumo capítulo a capítulo, como eu estava fazendo nessa série há muitos anos, né? Não tenho mais como fazer isso, tá? Porém, já vou avisar e deixar aqui na descrição. Esse vídeo vai ser um vídeo geral, em que eu vou falar sobre aspectos gerais do Terra Sonâmbula, que são os mais importantes. Conto com a participação especialíssima do meu querido amigo professor Vareta, de Geografia, para me ajudar a falar de algumas questões de África, de Moçambique aqui, tá? Mas, se você se interessar, aqui no link, aqui na descrição, vai ter o link para o curso completo de Terra Sonâmbula, que é leitura guiada. Eu vou lendo o curso é ótimo, eu vou lendo o livro inteiro com você, parando e te falando, parando e te mostrando, olha, isso aqui é importante, olha, presta atenção nisso, né? São mais ou menos 12 horas de leitura, se você seguir na velocidade normal, você pode me acelerar um pouco, né? Mas em aproximadamente 12 horas, você lê o livro inteiro comigo, parando, explicando, mostrando, chamando sua atenção, isso aqui é importante, tá com um precinho super acessível, e o curso está aqui porque eu também preciso sobreviver. Eu perdi muitas aulas por causa da pandemia, agora entra o choro, bota uma música triste aí. E eu me reinventei, e uma das coisas que eu fiz foram esses cursos, claro, porque eu preciso sobreviver, preciso comer, mas também porque eu acho que a maneira mais legal da gente trabalhar com livro é ir para o livro de fato. Então, se você se interessar, o link está aqui embaixo na descrição, tá? De todo modo, vamos à análise completa de Terra Sonâmbula. Eu preciso dar alguns recados. No vídeo que eu gravei com o Vareta, e a gente gravou esse vídeo faz muito tempo, eu estava em Limeira quando gravei esse vídeo. Olha as ramelas, gente. A pessoa está de ramela? Não está. Está um pouco? Talvez esteja. Vou cortar isso? Não, porque eu estou sem tempo para editar. Fluidos corporais humanos. Eu gravei esse vídeo com o Vareta já faz um tempão, eu estava em Limeira, inclusive não estava nesse meu cenário habitual aqui, né? E nessa época eu estava experienciando problemas com o meu Google Meet. Ele tá com um delay horroroso quando eu falo. Quando o Vareta fala, tá normal, belezinha. Mas quando eu falo, tem um atraso entre o áudio e o vídeo, tá? Mas, mano, a gente demorou muito tempo para encontrar um horário nas nossas agendas, tanto eu quanto o Vareta, para gravar esse vídeo. Eu não ia pedir para ele pra gente gravar de novo. Então, eu sei que está com delay essa parte, principalmente só nas minhas partes, mas nessa parte do vídeo que vocês vão ver, o mais importante é o que o Vareta fala mesmo, então tá tudo bem. Quero dizer também que a gente cometeu ali alguns enganinhos pequenos, né? Por exemplo, primeira coisa de datas. A independência de Moçambique vai se dar em 1975, tá? A gente vai falar uma outra data depois, que a gente tava muito louco. É 75, anote isso. Então, Moçambique vai se tornar independente de Portugal somente em 1975 e depois vai entrar num processo de guerra civil que dura até 1992. Outra correção que eu já preciso fazer antecipadamente é que eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu falei que Niquete, uma história de poligamia que está na lista da Unicamp, era de Angola. Não é, também é um livro moçambicano. A Paulina Chiziane, autora do livro, é a primeira mulher moçambicana a publicar um livro. Vamos ter vídeo de Niquete aqui no canal também, tá? Então eu falo lá em Angola. Esquece que eu estava louca. Niquete também é uma obra de Moçambique, tá? Então são esses os
São essas as erratas que eu precisava fazer, porque a gente já gravou esse vídeo faz bastante tempo, né? Então, só tô colocando agora. Mas antes de chamar o Vareta, eu vou te falar algumas coisas gerais sobre o livro, né? Que eu acho importantes. O Terra Sonâmbula é um livro publicado, se eu não me engano, em 1992. Vou até conferir isso. 92 é o ano em que termina a Guerra Civil, né? Então, em que caixinha eu coloco ele? Literatura contemporânea, tá? É um livro que é relativamente recente, né? Pra gente estar acostumado a ler livro do século XIX na lista, né? Ele é um livro do fim do século XX e deste ano importante para Moçambique, que é o ano em que acaba a Guerra Civil, tá? O Mia Couto, que é o autor, eu até mostro no vídeo com o Vareta a fotinho dele, né? Ele tem claras influências. Antes de falar da mais óbvia, eu vou falar de uma anterior. A gente pode aproximá-lo ao Jorge Amado e ao Graciliano Ramos, que são autores daquela geração de 30 que vão fazer denúncia social. Porque o Mia Couto também está interessado nessa questão de fazer denúncia social, né? No caso sobre Moçambique, aqui falar de desigualdades, enfim, de questões políticas e sociais. Mas é óbvio que a influência maior de todas e que não é negada é a do Guimarães Rosa, né? E fique atento você que está aqui por causa da FUVEST, porque a FUVEST adora fazer questão de literatura comparada e a gente tem Guimarães Rosa na lista, né? Que é Campo Geral. Estou aqui gravando esse vídeo em 2021, estou falando do vestibular 2022, é bem provável que Terra Sonâmbula permaneça por mais um tempo, mas eu não sei se o Campo Geral vai estar ou não estar quando você estiver vendo esse vídeo. Em 2021, para o vestibular do FUVEST 2022, a gente tem tanto Terra Sonâmbula quanto Campo Geral. E por que eu estou dizendo isso? Porque a FUVEST gosta de fazer questão de literatura comparada e porque, meu amor, o Mia Couto assumidamente é um fã do Guimarães Rosa. Eu diria até que ele meio que copia o Guimarães Rosa, né? Aí sou eu que estou dizendo, tá? Em que os neologismos, as palavras inventadas, né, que o Guimarães faz, Mia Couto também faz. A coloquialidade, a fala coloquial, do jeito que os personagens de fato falam. A presença muito grande da oralidade na escrita. O Guimarães faz muito isso, né? O Guimarães coloca, e se você não viu os vídeos de Campo Geral, tem 3 aqui no canal para você ver. O Guimarães coloca na boca dos personagens o jeito que eles falam, né? É como se fosse um registro da oralidade na escrita. O Mia Couto vai fazer exatamente a mesma coisa. Além de algumas descrições muito poéticas, né? O uso de uma linguagem muito poética na prosa. Então, assim, é muita influência. O Mia Couto assumidamente é um fã do Guimarães Rosa, né? Tem um conto dele muito bonito, feito sobre uma música do Chico Buarque, que é Olhos nos Olhos, o conto chama Olhos nos Olhos, em que ele vai chamar o personagem de Rosa em homenagem ao Guimarães. Então, assim, ele é um fã assumido e essa, vamos chamar de influência, eu diria quase cópia, é muito perceptível e muito importante, tá? Bom, coisa importante sobre o foco narrativo. Vestibulares adoram falar de foco narrativo. O que você precisa prestar atenção em Terra Sonâmbula é que a gente tem 2 narradores, digamos assim, né? O livro começa com um narrador em terceira pessoa que está narrando a história do Muidinga e do Tuahir. O Muidinga e o Tuahir. O Muidinga é um menino, uma criança, e o Tuahir é um velho, um idoso, e eles acabaram de sair do campo de refugiados, em que o Muidinga estava praticamente morrendo de uma doença, porque ele comeu a maquela, né? Ele comeu, é a doença da maquela, ele comeu uma mandioca azeda, estragada. Eu fico pensando, sabe essas coisas que tucupi, que tem que ferver não sei quantos dias, né? Deve ser uma coisa parecida com isso. E aí o Tuahir cuida dele e o Muidinga perdeu, presta atenção que isso é importante, né? Tudo aqui neste livro é muito simbólico, é muito alegórico, né? É muito metafórico, está na verdade representando outras coisas. O Muidinga perdeu a sua identidade, a sua memória, ele não lembra nem o seu nome, ele não sabe quem ele era, que vida ele tinha antes de ter essa doença. Então o Tuahir o ensina a andar de novo, porque ele não conseguia andar, e eles vão caminhando assim. O Terra Sonâmbula, a princípio, para um leitor ingênuo, para usar um termo de Humberto Eco, é um livro muito louco, com umas histórias muito loucas, surreal, que não fazem sentido, né? Mas se a gente entender, e a gente precisa entender, a gente não pode ser o leitor ingênuo, a gente tem que entender que todas a maioria dessas imagens são metáforas para alguma outra coisa, né? Então, Muidinga, que perde a sua identidade, que não sabe quem é, que está ferido, que está machucado, guarda essa imagem, tá? O que mais eu ia dizer? Tá, e o Tuahir, então, tava falando do foco narrativo. Então, eu tenho primeiro a apresentação desses 2 personagens que estão caminhando, né?
eles vão chegar até vão chegar numa estrada, tem um ônibus queimado e na frente tem um cadáver com uma mala e dentro da mala tem vários cadernos escritos. E aí o Muidinga pega o caderno e vê que ele sabe ler, ele nem sabia, ele nem lembrava que ele sabia ler. E ele começa a ler esses cadernos. E aí a gente vai ter o próximo capítulo é o primeiro caderno. E aí esses cadernos são escritos por um cara chamado Kinzu. São narrados em primeira pessoa. E aí ele lê o caderno, a gente tem a transcrição do caderno. É como se a gente estivesse sendo o Muidinga lendo o caderno também. E daí volta capítulo 2. Aí é o narrador contando o que acontece com o Muidinga e Tuarri. Aí no fim daquele capítulo eles vão ler o segundo caderno. Aí vai pro próximo capítulo, que é o segundo caderno. Então a gente vai ter, assim, 11 capítulos e 11 cadernos. Um capítulo, um caderno. Um capítulo, um caderno. Nos capítulos, eu tenho um narrador em terceira pessoa. No caderno, os cadernos são narrados pelo Kinzu em primeira pessoa, tá? E essa estrutura é muito interessante, né? Porque veja que coisa louca, somos nós lendo o Terra Sonâmbula, e o Terra Sonâmbula tem o Muidinga, que tá lendo o caderno do Kinzu. Em alguns momentos o Kinzu tá conversando com uma pessoa que vai contar uma história. Então, por exemplo, quando ele encontra a Farida, que é uma personagem super importante, a Farida fala, vou te contar a minha história. E aí vem a Farida contando a história dela. Então a Farida tá contando a história pro Kinzu, que tá escrevendo isso no caderno, que o Muidinga tá lendo, e eu tô aqui lendo a história do Muidinga. Então é uma coisa meio matriosca, sabe aquelas bonequinhas russas? Uma boneca dentro da outra boneca, uma história dentro da outra história, e ele vai entrelaçando essas histórias todas, e todas elas são muito loucas, do que a gente poderia chamar de realismo fantástico. Lembra um pouco o Gabriel Garcia Marques. Se você já leu, leia. Se você já leu, você sabe. Se você não leu, leia 100 Anos de Solidão, por exemplo, que é um livro maravilhoso. Eu tinha medo de ler esse livro, eu não sei, 100 Anos de Solidão, me dava a impressão que eu ia ficar 100 anos lendo, que é só coisa horrorosa. É um livro incrível, é lindo, né? E lembra muito essa coisa do realismo fantástico. São coisas que acontecem e que a gente não consegue explicar com as regras do mundo que a gente conhece. Meu olho realmente hoje não está legal. A gente não consegue explicar com as regras do mundo que a gente conhece. Coisas estranhas que acontecem, quase sobrenaturais, que a gente não explica, né? O Terra Sonâmbula tem muito disso, mas além do realismo fantástico, os especialistas vão dizer que se trata também de um realismo animístico, um realismo das forças da natureza. A gente tem muitas vezes a presença dessas forças da natureza que estão no imaginário ancestral da cultura africana. E isso é muito importante. O Muidinga vai se transformar pelos cadernos que ele lê do Kinzu, né? Isso é muito bonito. Num ambiente fudido de guerra que eles estão, porque a história se passa ainda durante a Guerra Civil, a única coisa que ele tem para escapar disso é a literatura. São os cadernos do Kinzu, é a escrita literária do Kinzu. Então é muito bonito quando ele escapa desse mundo, né, horrível pela leitura. É o escapismo da literatura, é uma das funções da literatura, né? Tô de bode do mundo hoje e aí eu vou ler um livrinho, porque aí eu vou entrar na história do livro e vou esquecer dos meus problemas, enfim. Então a gente tem essa função da escrita literária do Kinzu na vida do Muidinga e a transformação do olhar do leitor através do que ele lê, isso é muito interessante. E a gente pode fazer um paralelo também com o campo geral, com a vontade que o Miguelin tem de contar histórias, de inventar histórias, de escrever histórias, né? Mas, ao mesmo tempo, não é só a escrita que altera o Muidinga, é também a tradição oral, as narrativas orais, simbolizadas aqui na figura do Tuahir, que é um velho. Então eu tenho um velho e um menino. E esse velho, que é um ancião, representa esse saber ancestral da África, né? Que foi colonizada e ficou muito tempo com a presença do colonizador branco, que impõe, e a gente fala disso quando fala do Mensagem do Fernando Pessoa, né? O colonizador, o português tem essa mentalidade de cruzada. Ele não simplesmente se aposta do território, mas ele vai introduzir a sua cultura no território. Então, não é só posse territorial, é uma dominação também cultural. Você vai aprender a língua portuguesa, você vai aprender a religião cristã, você vai aprender os costumes brancos europeus, né? Então, Moçambique fica, digamos, descaracterizada. Esse saber ancestral, eu posso fazer um paralelo com o Brasil, né, com a cultura indígena. Esse é um saber ancestral que vai tentar ser apagado. O colonizador vai tentar apagar isso. E agora, depois da Guerra Civil, é como se Moçambique estivesse tentando
lembrar das suas raízes, tentando voltar às suas origens e recuperar esse saber ancestral que está nas mãos dos anciãos, que transmitem esse saber de maneira oral. Não está em livro isso. Isso está nessas narrativas míticas, né? Isso está nessas histórias que são contadas. É a força dos contadores populares de histórias, junto com a escrita literária do Kinzu. São essas as duas coisas que vão mudar o mundo do Muidinga, que vão ajudar o Muidinga a perceber, se lembrar, se reconhecer, saber quem ele é. Eu acho que se você é um pouquinho esperto, você já entendeu que isso é uma alegoria, é uma metáfora, é uma imagem muito bonita da própria nação de Moçambique, que não sabe mais quem é, assim como o Muidinga, que passa pela doença e que não sabe mais quem ele é. Moçambique, depois de passar pela Guerra da Independência e depois pela Guerra Civil, ela já não sabe mais quem é. Ela foi descaracterizada por essa cultura do colonizador. E ela precisa se lembrar de quem ela é. E ela vai fazer isso através da força da tradição ancestral, das narrativas orais e da escrita literária. São essas as duas coisas que vão fazer Moçambique, que é essa terra sonâmbula, essa terra que, quando você está sonâmbulo, você não acordou, mas você também não está dormindo, né? É uma terra que ainda está num processo de acordar, mas não acordou, mas também não está mais dormindo. E está tentando acordar e tentando se descobrir, tentando saber quem é, voltando para essa cultura ancestral, que a gente vai ver na figura do Tuahiri, na figura dos outros personagens que vão passando e contando histórias, e também na força da escrita literária, né? Assim como aconteceu no Brasil. Pensa, caralho, você vê isso nas aulas de literatura, você sabe disso. No romantismo, no meio do século XIX, é porque a nossa independência aconteceu em 1822, né? Moçambique vai ficar independente em 75 só, caralho. Mas o que acontece no romantismo? Os nossos autores estão tentando identificar o que é ser brasileiro, né? Vamos fazer uma literatura brasileira. Agora não é mais Portugal, agora é Brasil, tá? E o que é ser Brasil? Então, não sei, a gente vai ter que descobrir. A gente vai ter que voltar para as nossas origens. Por isso, tanto o uso do índio, né? A figura do índio. Por quê? Porque eu me volto para as minhas raízes. Moçambique vai passar no século XX por esse mesmo processo. Acabou, tá? Não sou mais de Portugal, agora é Moçambique. Mas o que é ser Moçambique? Então, eu preciso voltar nas minhas origens, nessa tradição ancestral, cultural africana, antes do colonizador, para saber quem eu sou, né? Mas também falo português e também não vou negar isso. Então, tem esse sonambulismo dessa terra, né? Que tá tentando se descobrir como Muidinga, que tá cheio de feridas, que tá cheio de marcas e cicatrizes da doença que ele teve. Moçambique está cheia de marcas e cicatrizes das guerras pelas quais passou, mas está tentando se descobrir quem é. E para isso vai contar tanto com a força da tradição ancestral das narrativas orais dos anciãos, das narrativas populares, míticas, animísticas, da força da natureza, quanto com a escrita literária. Eu acho isso muito bonito, e se a gente pensa desse jeito, a gente entende o Terra Sonâmbula muito mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa, mas eu acho que eu falei tudo, tá? Eu acho que a coisa mais importante era isso. Chico, bom, agora a gente vai receber o Vareta, já sabe, o vídeo está com delay quando eu falo, você já entendeu, né? E eu te convido, se você curtiu, se você, sei lá, não leu Terra Sonâmbula direito, ou leu, mas acho que não entendeu, ou eu queria ler de novo, queria ler com você, Ju, lê pra mim, lê comigo, senta aqui do meu lado e lê. Meu curso tá aí pra isso, tá? Você dá o play e eu vou estar junto com você, lendo em voz alta pra você e comentando todas as passagens. Caso você não tenha interesse, mas queira indicar para as outras pessoas, você me ajuda bastante. E é isso. Vamos receber o Vareta e conhecer um pouquinho mais sobre as questões geográficas, né, de Moçambique, que interferem e ajudam a gente a entender melhor esse livro. Eu vou me despedir por aqui, porque no fim do vídeo, acabou, Vareta? Já acabou, né? Eu gostaria de ter uma edição melhor, mas o tempo está curto. Então já te deixo um beijo. Peço, se você puder, para você compartilhar esse vídeo, para você curtir aqui, comentar, porque isso me ajuda, né? Ajuda aí o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Se puder, dá uma olhadinha nos meus cursos, me seguir nas redes sociais, que estou voltando com tudo para cumprir minha promessa, porque um Lannister sempre paga suas dívidas, tá bom? Um beijo, fiquem com Vareta e é nóis. Até a próxima. Muito bem, pessoas, então estou aqui hoje num cenário diferente, como vocês podem ver. Estou em Limeira e estou também, quase considerei gravar esse vídeo de máscara, porque eu estou adolescente cheia de espinha.
E estou, que é o que interessa, com um convidado diferente, finalmente fazendo sua estreia no Fala para Camões, professor Vareta. Bruno Vareta apareceu aqui. Eu falei, quem é Bruno, gente? É ele. Quem é Bruno? Quem é Bruno? Então conte para nós, para os nossos espectadores do Fala para Camões, quem é você, Bruno Vareta? Professor Vareta? Fala, Ju. Primeiro, obrigado pelo convite. Nós estamos desde antes das férias ensaiando para fazer esse vídeo. Isso mostra que a gente procrastina mais que aluno. Meu nome é Bruno, mas todo mundo conhece como Vareta. Sou professor de geografia de ensino médio, pré-vestibular, desde aí de 2002. Não façam contas. Não façam contas porque a barba já entrega. E vim aqui dar uma força para falar do Terra Sonâmbula. Certo? Bom, certo. Eu acho que vamos conversar legal. Eu vou assumir para você que eu não li o livro, mas eu li um resumo, vi um videozinho para me contextualizar e fiquei com vontade de ler. Normalmente acontece isso, né? Tem gente que está te assistindo pensando, eu também não li. E aí nós estamos aqui para isso, né? É a nossa função. Ajudar quem não leu. Exatamente. Então, como a gente já falou um pouquinho antes aqui no vídeo, Terra Sonâmbula é um livro publicado em 92, né? O Vareta vai falar um pouco de datas para a gente. Porque a gente sabe que Moçambique vai passar, quer dizer, a gente sabe não, né? É para isso justamente que o Vareta está aqui, para nos iluminar que Moçambique, como outras colônias africanas, vai passar, depois do processo de independência, por uma guerra civil, né? Então, eu vou deixar o Vareta falar e eu vou fazer as perguntas que vocês talvez fariam, que são as que eu tenho. Então, Vareta, aqui que a gente pode começar a falar para o aluno conseguir, bom, pensando até que se pudesse haver alguma questão interdisciplinar, ou também, principalmente, para o aluno conseguir compreender, porque, já adiantando, Terra Sonâmbula é um livro muito metafórico, né? Essa terra que está sonâmbula, que não está nem dormindo, mas também não está acordada, né? Não está consciente ainda, é justamente essa Moçambique que passa por esses dois processos muito violentos e que não sabe ainda exatamente quem é, né? Então, eu acho que o contexto é muito, muito importante para a gente entender essa obra melhor. Então, geografia ajuda nós. Bom, primeiro, eu acho que uma das coisas interessantes de salientar é que a gente está tratando de uma obra africana, certo? De um autor africano. E isso só começou a ser colocado a partir de 2010. É uma lei de 2010, com uma lei de combate ao preconceito racial no Brasil, que introduz o estudo de África no contexto do ensino médio. Então, eu posso te falar que eu dei aula há muitos anos, onde a África é um negócio que a gente passava assim, ó, África, certo? Tá lá. Nós, como país com maior número absoluto e percentual de escravizados africanos trazidos para o Brasil para cá, não tínhamos esse tipo de discussão e de contato com a cultura africana. Então, os vestibulares trazem dentro disso. Eu acho que a primeira coisa quando o aluno vai pegar, por que eu estou lendo um livro de um autor africano, é entender isso, que o povo negro no Brasil, ele não é a minoria, ele é a maioria, certo? E a gente não tem contato com essa cultura, né? E vem trazendo essa valorização. Para a gente entender Moçambique, é lógico que se você perguntar para qualquer aluno, nossa, tem que saber os detalhes sobre o que aconteceu em Moçambique, eu acho que não. Mas se o aluno tem uma noção da geopolítica do continente africano no pós-Segunda Guerra, todos os países acontecem um fenômeno mais ou menos semelhante. E aqui a gente vai pontuar umas datas, mas o fenômeno é mais ou menos semelhante. O que acontece? Acaba a Segunda Guerra Mundial e você vai começar a ter ali, principalmente a partir do final dos anos 50 e início dos anos 60, um monte de movimentos pela independência desses países africanos. Se você pegar antes da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, eram 3 países apenas livres no continente africano. O resto eram tudo colônia. E Moçambique vai estar nesse contexto, certo? Você vai ter um aumento da exploração de Moçambique nos anos 60, colônia portuguesa, e isso vai levar a crescer esse processo, que era mais dos artistas, a virar um movimento pró-independência. Qual que é o fato que marca a geopolítica mundial pós-Segunda Guerra? É a Guerra Fria. Então, é muito interessante você saber
que praticamente todos os países africanos, aonde teve conflitos de guerra civil, lutas pela independência, você vai ter a União Soviética apoiando um lado e os Estados Unidos apoiando o outro. É um palco de guerra de uma disputa geopolítica que acontecia. Então, sempre que você pegar para tentar entrar dentro de um país específico para entender quais eram os grupos, quem lutava, você vai acabar achando que um grupo era apoiado pelo bloco soviético e um grupo era pelo bloco capitalista pelos Estados Unidos. Bom, você vai ter ali que o processo de independência vai se dar pela Resistência Nacional Moçambicana. Eu tenho umas colinhas aqui porque ninguém é de ferro. O RENAMO vem como sigla. Essa Resistência Nacional Moçambicana era um grupo marxista-stalinista, maoísta, e que vai lutar pela independência e vai conseguir a independência lá nos anos 60 de Moçambique. Então, é um país relativamente jovem, quando a gente pega aí a estrutura da América, por exemplo, muito mais jovem. E como ele conseguiu a independência, ele vai rapidamente instaurar uma ditadura socialista aos moldes soviéticos, aos moldes muito ligados à União Soviética, vai ter como grandes parceiros comerciais a União Soviética e a China, com grande apoio. E, ao acontecer isso, ele é um dos países que é socialista na África durante o contexto de Guerra Fria. Quando você vai pegar ali, é um país que foi socialista aí até o final do seu processo de Guerra Civil em 92. Vai surgir um grupo contra esse grupo socialista, Guerra Fria, que vai ser a Frente de Libertação a Frente de Libertação de Moçambique, a FRELIMO. E esse grupo vai ter apoio dos Estados Unidos, vai ter apoio da África do Sul. A gente fala, nossa, era um apoio contra a ditadura, nossa, como a África do Sul era bonitinha. Não, era a África do Sul do apartheid, certo? Não tinha ninguém bonzinho nessa história. E você vai ter, então, essa guerra civil acontecendo. E eu fui pegar alguns dados, quando tem a independência de Moçambique, apenas 10% da população era alfabetizada. 10%. E isso dá uma noção do subdesenvolvimento que eram esses países quando eles se tornaram independentes. Quando você caminha para, logo após a independência, iniciar um processo de guerra civil, que vai durar aí de 75 a 92, esse processo de guerra civil é um entrave em qualquer tipo de desenvolvimento. Primeiro que nenhum país estrangeiro vai querer investir lá. Ninguém quer investir em um país em guerra, certo? Ninguém quer investir em um país com instabilidade política. E essa condição de subdesenvolvimento, de dificuldade de infraestrutura, vai se manter até hoje, certo? Vai se manter até hoje. Como a gente está falando de um contexto de Guerra Fria, é legal a gente lembrar que a partir dali, da entrada do Mikhail Gorbachev, começa um processo de abertura lá em 85, e a União Soviética vai se fragilizando, certo? Esse ano a gente, não sei se o termo comemora, mas é a efeméride do final de 30 anos do fim da União Soviética, certo? Ela acaba em 91, 26 de dezembro de 91, e estamos em 2021, o ano que parece 2020. 2020 S Plus. Então. E já no final dos anos 80, você vai ter que esse apoio soviético começa a reduzir, as questões econômicas dentro de Moçambique vão se tornando cada vez piores, sem o apoio soviético. É uma coisa que vai acontecer com Cuba posteriormente. E você começa a ter que esse conflito começa a se procurar uma saída diplomática para ele, para tentar finalizar o conflito. Então você vai ter as primeiras negociações acontecendo ali no final dos anos 80. Chegando ali para 91, a União Soviética acaba, o principal parceiro, a Resistência Nacional Moçambicana, que era o partido que comandou a Moçambique desde a sua independência, vai fazer um acordo com a Frente de Libertação de Moçambique para finalizar, para pôr fim à guerra e para tentar chamar novas eleições. O livro se passa em 92, o livro é escrito em 92 e o livro se passa nesse final de guerra. Então, é muito comum que todo esse processo de conflito afete tanto a produção econômica, que é de base agrícola desses países, tanto a questão de infraestrutura, quanto as próprias famílias. Muitos deslocamentos internos. Hoje a gente fala muito dos refugiados, depois que aconteceu na Síria, ganhou muita visibilidade isso. Mas refugiado interno é quando o cara é deslocado dentro do próprio país.
ou se refugiar, e mesmo refugiados externos dos países do entorno, é muito comum nessa realidade africana, até hoje. Então, isso também desestrutura as famílias, desestrutura toda uma sociedade. Entendendo aí esse contexto. E eu achei muito, quando eu fui estudar ali um pouquinho sobre Moçambique, eles só fizeram sua primeira eleição em 1994 para presidente. É muito recente, assim. Em 98 eu já poderia votar, né? E aqui já no Brasil a gente já estava indo para algumas eleições. E isso mostra todo a herança que esse processo de colonização, descolonização e as guerras civis que colocaram ali, a gente vê, e se fala muito dos conflitos étnicos entre as etnias diferentes, mas às vezes quando a gente tira de contexto essa influência que a Guerra Fria teve, né? Lógico que tem questões étnicas lá no continente africano, mas esse contexto da Guerra Fria, de cada etnia acabar ganhando apoio, armamento, se eles eram países pobres, de onde que caíam as armas lá? Não nascem plantas, certo? Alguém está vendendo, alguém está doando. O filme Senhor das Armas fala muito bem sobre essa questão de quem armar e quem não armar e como a importância desse tráfico de armas na região. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Posso te interromper? Pode. Na verdade, duas coisas. A primeira é que, bom, galera, vocês estão vendo aí que o Vareta está falando de refugiados e a gente tem essa situação descrita no livro, né? O Muidinga, que é o menino principal aqui, ele é encontrado pelo Tuareg no campo de refugiados. E mais para frente, eles chamam de campos de deslocados, no português moçambicano, ele fala às vezes, campos de deslocados. E a gente tem, no momento do livro, quando o Kinzu vai procurar o Gaspar, né? Ele vai até o campo de refugiados encontrar a Tiazinha. E aí aquela história que a gente vê lá, que tem comida para dar para os refugiados, mas não pode ser distribuída porque o administrador só quer que distribua quando ele estiver presente. E ele não vai nunca no campo de refugiados, as pessoas estão morrendo de fome e a comida está estragando, né? Então, isso que o Vareta falou tem tudo a ver com esses pedaços do livro, fiquem atentos, que pode ser uma questão interessante, já que, como o Vareta falou, o tema dos refugiados ganhou mais atenção por causa da Síria, mas aqui a gente está falando, como ele disse, refugiados dentro do próprio país. E eu tenho uma pergunta mais besta, assim. Essa guerra civil acontece por quê? É justamente uma questão ideológica, então, entre um grupo apoiado pela União Soviética e um grupo apoiado pelos Estados Unidos? Seria isso? E aí já vou emendar com outra pergunta. Quando a gente estuda Angola, que é outro país também que tem aí nas listas vestibulares, né? A história é muito parecida, né? E tanto Angola quanto Moçambique, depois da independência, o governo que assume é um governo socialista. Eu posso dizer que isso é uma demonstração de que a União Soviética no continente africano, pelo menos, era mais forte ou não? Ou estou fazendo uma exercício idiota? Não, eu acho que são mais questões de exceções do que de regra os governos socialistas no continente africano. Você citou de Angola, deve estar falando de Mayombe, do Pepetela. E do Niket, que está na lista da Unicamp. Esse daí, mais um para botar na lista lá. Mas não é via de regra. Você vai ter que, muitas vezes aconteceu, cada país tem sua história, mas aconteceu o seguinte, os colonizadores, eles se associavam mais a um grupo étnico. Isso aconteceu em vários países. E esse grupo étnico que eles se associavam tinha privilégios, ajudavam no controle do país. Uma das coisas que garante como Estado é o monopólio da força, certo? Tá lá em Weber, o monopólio legítimo da violência. E aí você vai ter que eles abusam da violência contra as outras etnias, afinal eles tinham apoio dos colonizadores. Então você também tem essas questões étnicas muito fortes. O que muitas vezes acontece é o próprio, não sei se eu falar o uso, mas a União Soviética e os Estados Unidos resolverem apoiar um grupo desse, e a hora que eu recebo apoio ao armamento, eu falo, pô, sua ideologia é legal pra caramba, você tá me oferecendo apoio, apoio logístico, armamento, mantimento, esse tipo de coisa. Então, eu não consigo te falar até que ponto as discussões realmente eram, ou saíam de um núcleo muito duro, é um termo que eles usam, né, de um partido ou de um grupo, e tinham em toda a população. Estamos falando de uma população extremamente majoritariamente analfabeta. No Mayombe, você tem toda essa discussão até de forma de leitura do marxismo, você tem essa discussão,
Mas aqui ele não faz essa discussão, né? Eu acredito que você tem grupos ideológicos que acreditam na ideologia, estão lutando por isso e tal, mas que esse grupo era minoritário. São poucas pessoas que tinham todo esse acesso à leitura. Quando a gente fala, era um grupo de influência marxista-leninista, mano, quantos caras em Moçambique tinham acesso à leitura, certo? Nos anos 60, quando eles vão fazer a independência, instalar um regime socialista. Quantos caras tinham acesso à leitura e foram ler Marx e Lenin? Então, a gente às vezes generaliza o que um pequeno grupo acabou colocando como... Eu também não sou nenhum especialista em África, mas é como eu enxergo. Tem um pequeno grupo que vai incorporar uma ideologia e traz quem está no entorno deles. Você não precisa... E o rolê da guerra, então, é por causa disso. A guerra civil se dá pelo confronto dessas duas frentes. Sim. E a Frente de Libertação de Moçambique, que era contra vou chamar de Partido Socialista Moçambicano, esse não é o nome, é a Resistência Nacional Moçambicana, tinha um forte apoio de outros países capitalistas da própria região. Assim, você vai ter que a África do Sul vai ser alguém que vai armar esse grupo, que vai investir nesse grupo contra a Resistência Nacional Moçambicana, contra o grupo socialista. Que estava no É interessante, eu sempre gosto de tentar entender a geopolítica como uma disputa de poderes entre potências. Assim como tem as grandes superpotências, você tem as potências regionais, e nesse caso, a África do Sul sempre foi a maior potência africana, né? É o país ali de maior PIB, de maior industrialização, apoiando esse grupo. E se você descontextualizar, se a gente falar de Oriente Médio, em quase todas as disputas do Oriente Médio, você vai ver a influência de Irã de um lado e da Arábia Saudita do outro, que são também as duas potências que disputam a região. Ali não vai ser marxismo, socialismo, vai ser sunita e xiita. Mas você sempre tem essa questão de poder. Então você vai achar um grupo que tem um pouco mais de semelhança com você e apoia esse grupo num conflito no país dele. É mais ou menos essa leitura que eu faço de quase todos os países africanos que você vai acabar estudando, né? Generalizando seria isso, e aí cada um vai ter a sua particularidade. A gente tem que estudar. Como eu falei, a África era uma coisa que a gente não viu no ensino médio, não viu praticamente nunca, a gente estudou para dar aula e gravar vídeo com você. Massa. Eu não sei se eu te cortei, se tinha alguma coisa ainda na sua listinha aí. Não. Era justamente o que eu queria finalizar isso, né? Um país que tem uma independência tardia, vem com... Acho que para relacionar com a fotografia do filme, como se ele fosse um filme, do livro, como se ele fosse um filme, é um país de uma independência muito tardia, de uma extrema exploração. Você tinha aquele governo do Salazar em Portugal, que era uma ditadura, que começou a espremer cada vez mais as colônias, isso traz a revolta. O processo de independência não é tranquilo, não é o filho do dono que pediu para ficar com o país, igual aqui no Brasil, é um processo conflituoso. Depois desse processo conflituoso, pouco depois você começa uma guerra civil, que dura mais de década. Então, é de se entender que é um país destruído, certo? É um país destruído. Hoje a gente tem muito mais imagens. Você vê a Síria, né? Nossa, a Síria é um país totalmente destruído. A Síria está uma década em conflito. Completa uma década esse ano, completou uma década esse ano. Lá você teve mais do que isso, certo? Então, e de uma estrutura também muito precária. Então, quando você fala ali de campo de refugiados, tem a cena de um ônibus, logo no começo do filme, do livro, destruído, pegou fogo. Aquele cara que vai lendo e vai imaginando, né? Parece que está assistindo. É muito contexto de um país que passou por esse processo, está passando por esse processo de guerra. E é nesse contexto que o livro é escrito. E aí você falou, está sendo escrito por uma pessoa que vivenciou todo esse processo, né? Então, ele traz toda essa carga de sentimento, provavelmente, durante a sua escrita. Tem uma coisa que muito bonita que o Miyakoto fala, ele fala, eu sou mais velho que o meu próprio país. Eu assisti o parto da minha nação. E aí vem a gramática, que ele não diz eu assisti ao parto. Não é que eu assisti no sentido de ver. Eu assisti o parto, no sentido de eu dei assistência. Eu ajudei a parir o meu país, né? Porque é justamente isso. Ele passa pelo processo de independência e depois pela guerra, mas é isso. Quando eu nasci, não era um país independente. Ele nasceu numa Moçambique colônia. E aí, eu acho muito, muito foda ele dizer isso. Eu sou mais velho do que o meu próprio país. Eu assisti o parto, eu ajudei o parto da minha nação. É muito foda, a gente não tem essa noção, né? É muito distante pra gente isso, né?
É, O nosso e processo de independência brasileiro é completamente diferente, inclusive dos nossos latinos aqui do entorno e dos africanos, então. E é o que você falou, né? Se você pegar todos os escritores, ou não só escritores, o pessoal que é presidente hoje, que tem cargo importante, normalmente são pessoas mais velhas, esses caras todos nasceram, na melhor das hipóteses, junto com o país. Então, é louco você pensar isso, né? E o país mais novo do mundo também fica na África, nasceu em 2011. que é qual? Sudão do Sul. Está nas Olimpíadas? Deve estar. Eu não sei se tem alguma coisa, algo que está representado. Mas se tiver para alguém que está fora, é um país que também eles têm muita dificuldade lá. Dá para fazer uma outra mini aula só da separação do Sudão aqui. Mas como você vê que os processos lá territoriais ainda tem essa necessidade de acomodação, né? Você ainda tem ali alguns conflitos, ainda tem alguns não, você ainda tem diversos conflitos e algumas acomodações de fronteiras. Então, estranho falar, o país mais novo do mundo em 2011. Pô, 2011 eu dava aula há 1000 anos já. Mais velho, mas meu sobrinho é mais novo, é mais velho. Eu ia falar também eu tenho um amigo que eu conheci na Unicamp, que era moçambicano e que veio para o Brasil fazer mestrado em linguística aplicada. E aí ele uma vez perguntou pra gente, ele falou, por que vocês brasileiros vocês gostam tanto de feijão, gente? Qualquer restaurante que eu vou tem feijão. Eu sei lá, por que vocês não gostam? Ele falou que feijão pra gente lembra muito a guerra. Porque na época da guerra, a única coisa que tinha para comer era feijão. Então, a gente não pode nem ver feijão. Eu lembro dele falar isso. E é uma coisa que a gente, tipo, não faz ideia do que seja, né, cara? É o que você falou, o nosso processo de independência é uma piada, né? Então, eu acho essa uma das coisas massa do livro, assim, trazer essa outra realidade numa língua aqui. Tudo bem, tem uma palavra ou outra que a gente lê aqui e não entende, tem um glossáriozinho no final, mas está escrito em língua portuguesa, né? Um país que, ao mesmo tempo que tem muitas semelhanças com a gente, tem toda essa diferença e que a gente precisa olhar, que a gente fica só nessa coisa de Portugal, quando fala de literatura, e tem uma literatura muito massa sendo produzida na África também, e a gente não tem contato. E eu ia te falar uma última coisa. Tem várias passagens do livro em que ele comenta isso, como a guerra ajuda os caras que têm serviços escusos a prosperar ainda mais. Ele diz isso, né? Tem vários momentos, tem um momento que acho que é a Juliana Bastiana, que é uma prostituta cega, obrigada, Mia Couto, por emprestar meu nome a personagem tão singular. Ela fala, né? A única coisa que você pode dar para uma criança é uma arma, não é uma enxada e não é uma caneta, não é um estudo, ou seja, não é o estudo nem o trabalho que vai fazer você prosperar. Em tempos de guerra, a única coisa que você pode dar para uma criança é uma arma. A gente tem umas passagens muito foda, assim, né? E tem é muito divertida essa passagem. Agora é para deixar você, Vareta, com mais vontade de ler, porque tem um colonizador, que é o Romão Pinto, que é um português branco, que mora lá em Moçambique, filha da puta, porque vai estuprar a Farida quando ela é praticamente uma criança, pré-adolescente. E aí ele morre, mas o Terra Sonâmbula é um livro de realismo fantástico. Então, depois de 10 anos, ele volta à vida. E quando ele volta à vida, ele se une com o administrador lá da Bahia de Mate-Mate para fazer negócios escusos. Não quer dizer, mesmo depois de morto, o colonizador, depois do país independente, ele ainda e moçambicanos estão junto ali, fazendo negócios escusos para prosperar em tempos de guerra. E a única coisa que eu consigo pensar é a notícia que a gente viu de que alguns milionários ficaram mais milionários durante a pandemia, né? Enquanto muita gente se fudendo. Quando você fala em negócios escusos, você pensa que quem teoricamente fiscaliza é o poder do Estado. Em qualquer processo de conflito, quem está muito fragilizado é o poder do Estado. Então, é muito fácil que qualquer associação aconteça e, principalmente, se você tiver uma parte do território com mais ação de um lado e, de certa forma, tentar ajudar aquele lado, isso vai acontecer. Aí né? Já dizia as meninas que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Cada vez mais, exatamente. Lembrei de mais uma coisa. Tem uma passagem bem importante do livro também sobre xenofobia, porque a gente tem um comerciante indiano, que é o Surendra, que tem uma loja lá em Moçambique, e aí a gente tem o Kinzu, que é um moçambicano negro, que ajuda e ama o Surendra, eles são super amigos, e o Antoninho, que é um ajudante da loja também, que é negro, ele odeia o Surendra, né?
E aí a gente vai ter 2 episódios no livro em que a loja do indiano é queimada, porque ele não é bem quisto ali. Eu não sei, eu não te falei isso antes, que a gente bota os convidados na fogueira aqui. Existe alguma presença maciça de indianos na África, ou esse é um caso isolado, ou alguma coisa Ju, eu não vou te saber falar ali, mas Eu falei, a gente bota as pessoas na fogueira. Não, os 2 países são separados pelo Oceano Índico. Então, ali é bem possível que seja uma rota de navegação, haja contato. É muito mais fácil o cara de Moçambique ter contato com a Índia, pela proximidade, pelo que separa eles, do que ter contato com o Brasil, por exemplo. Ele é, para quem está perdido na geografia ali, Moçambique, ele fica ali voltado para Madagascar. Madagascar você conhece porque assistiu o filme lá do... E porque eu jogo War. Porque joga War. Então, ele é voltado para o Oceano Índico. Então, se você olhar, essa é uma região que tem, talvez, a sua ligação com o continente asiático muito mais forte. Tanto que hoje, o país que mais investe no continente africano é a China, certo? A China está fazendo esse processo de investir em infraestrutura, é um processo de ganho geopolítico da China e econômico também, de infraestrutura no continente africano, construindo um porto na Somália, para poder a sua rota comercial ficar mais rápida. Então, você vai ter que essa ligação com o continente asiático é mais fácil até pela distância e aí que você tem. Eu presumo que seja isso, mas eu não sei de uma migração de indianos para a região. Mas foi massa você falar a questão do oceano, porque tem a mulher do indiano que quer muito voltar para a Índia. E aí tem um momento em que ele já surtado, ele bota ela no barquinho e ele empurra, fala, vai. Vai pra Índia. Eu não sei se nesse barquinho ela chega. Você falou do oceano? Provavelmente não, mas é bonito também. Desculpa te cortar, porque um momento ele conversa com o Kinzu e ele fala, eu não entendo por que a gente não pode ser amigo, né? Eles chamam o indiano de monhé, que é indiano, estrangeiro, e ele fala, tanto eu como você, nós somos ligados pelo mar. Ele fala exatamente isso. Eu não sou de uma terra ou de outra, eu sou dessa terra, esse mar liga as nossas 2 terras. É muito bonito, que é exatamente a coisa da localização que você falou. Você falou do mar, em geografia, caiu algumas questões de Moçambique nos últimos anos, e você fala, nossa, caiu questão de Moçambique, porque Moçambique, para atrapalhar de vez, tem muito furacão. Puta que pariu. Ali você tem águas quentes, não tem formação de furacão na região, e aí acaba caindo algumas questões, falando de eventos climáticos, e ali como é um país muito pobre, então todo o impacto é muito pior, porque para reconstrução não tem dinheiro, esse tipo de coisa, acaba sendo utilizado para questões da geografia. Mas você falou da ligação, se você voltar na Pangeia, sim, éramos ligados. Provavelmente em Moçambique ali, eu não sei agora, estou tentando juntar o mapa do War na cabeça enquanto a gente fala. Mas a proximidade de Moçambique ali com a Índia é gigantesca. Quando ele fala que somos ligados, ele pode até ter feito uma pequena referência aí, ó. Vai saber, Mia Couto. Muito louco. Mia Couto, muita gente acha que é mulher, vamos deixar claro, Mia Couto aqui, homem e branco. Ai, esse meu amigo moçambicano falava, eu não sei o que vocês ficam aqui no Brasil, Mia Couto, pagando pau pra Mia Couto. Tem um monte de autor foda em Moçambique. A gente não conhece, né? Pelo menos agora, conhecendo Mia Couto, você e vestibulando curtiu a ideia, vamos tentar descobrir um pouco mais da literatura de Moçambique, que é isso que o Vareta falou, né? Eu também não li a literatura africana até ela cair nos vestibulares. Então, de certa forma, essa lei é mais do que uma imposição que sirva como um convite para a gente conhecer um pouco mais da cultura e da história do continente africano. A geração que está nos assistindo é a primeira geração que teve, durante todo o seu ensino, o continente africano como parte importante. É a primeira geração. Pensar que são alunos aqui de pré-vestibular, terceiro ano de ensino médio, que tem aí 18 anos, 17, 18 anos, quando eles entraram no primeiro ano, foi mais ou menos ali há 10, 11 anos atrás, quando essa lei foi aprovada. Então, é um processo extremamente recente. Eles são a primeira geração que tem contato escolar com essa cultura africana, com essa literatura, com a história africana. É importante isso. Massa! Muito bem, senhor Bruno Vareta. Não sei se ficou algo aí que a gente ainda, né? Acho que não, acho que a gente falou o que a gente tinha se proposto a falar. Quero te agradecer por estar aqui no Fala para Camões, finalmente, dizer que as portas estão abertas, volte quando quiser. Muito obrigada por ajudar a gente aqui a entender um pouquinho melhor esse contexto.
Eu que agradeço o convite, Ju. Quem quiser me segue no meu canal também, Prof. Vareta, canal Geo Raiz, estamos aí no YouTube fazendo videozinhos de geografia. Vídeos, ó, fico morrendo de Uma inveja. belozinha Vocês sabem que aqui no fundo. aqui é tudo chutado, lá do Vareta é profissional, gente. Ah, tem que modéstia à parte, quem já viu minhas ediçãozinhas, é bem bonitinha. Tô dizendo. E o seu Insta também, aproveita que agora é novo, né? Que ele mudou. Agora é novo. Eu tava dando uns problemas. Então é professor.vareta, super difícil de lembrar. Professor.vareta, segue lá. Tem e-book grátis na descrição do link, arrasta para cima. Vareta Faz tudo o que você quiser lá. Vai lá que esse homem trabalha muito. Querido, obrigada, então. Um beijo e até a próxima. Até!